Ezequiel 37, versículos de número 11 até o versículo de número 14. Ezequiel 37, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos do 11 ao 14. Diz assim: Então o Eterno me revelou. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Abertura de sepulturas. Abertura de sepulturas. Você pode repetir comigo essa temática? Abertura de sepulturas. Então, mais rápido. Abertura de sepulturas. Abertura de sepulturas. Essa, sem dúvida, é uma das mensagens mais fortes que conhecemos no Antigo Testamento, porque fala de um período em que o povo estava aprisionado, eles estavam cativos, eles estavam ali aprisionados em uma terra que não era deles, era a terra da Babilônia, onde naquele período ainda o grande dominador chamado Nabucodonosor era o grande imperador que estava ali agindo como um forte e trazendo destruição também àquela nação. Ele foi usado como um instrumento de justiça e de juízo sobre o povo de Israel. E por um período grande na história de Israel, esse povo ficou nessa nação, mais certo 70 anos. Enquanto Jeremias estava na cidade sitiada de Jerusalém, profetizando, Ezequiel e Daniel foram levados à Babilônia. Daniel ficou no grande palácio, servindo aos pés do grande imperador chamado Nabucodonosor, enquanto Ezequiel, por ter uma idade avançada, ficou ali em um lugar onde os anciãos costumavam ficar, que era uma região à beira do rio Quebar. Era o local mais longínquo, mais próprio para aqueles que não tinham tanta utilidade para o reino, no sentido de administração, no sentido de alguma coisa específica. Então eles ficaram ali, naquele lugar um pouquinho mais longínquos da capital. E naquele lugar, Deus começou a tratar o coração daquele grande povo, e isso fez através da vida do grande profeta Ezequiel, um homem já avançado em idade. Não era um rapaz novo como Daniel. Dizem que Daniel, quando foi levado à Babilônia, existe uma linha muito correta de pensamentos que levantam, inclusive, que pode ser que Daniel tivesse ali na fase de adolescência para uma fase de juventude. Então, nós dizemos que Daniel tinha entre os 14 a 21 anos de idade quando foi levado à Babilônia. Contudo, Daniel tinha um caráter, tinha uma visão muito bem estabelecida. Já Ezequiel era uma pessoa já avançada de idade, que servia o reino de Deus na cidade, na localidade de Jerusalém. Era alguém muito conhecido e até mesmo respeitado entre o povo. Tudo indica que Ezequiel não teve filhos, mas é apenas uma conjectura, uma possibilidade. Tudo indica que Ezequiel era uma pessoa que apenas tinha sua esposa. Eu digo apenas tinha sua esposa, fazendo menção deste grande homem, porque a partir do capítulo 23 é anunciado inclusive a perda da sua própria esposa. E esse homem agora avançado em idade, em uma terra que não é sua, em uma casa que não foi a que ele construiu,
no meio do seu povo, mas em um lugar distante. Está ali ouvindo coisas profundas da parte de Deus para anunciar para o seu povo. É engraçado isso, porque quando nós entramos nesse contexto do profeta Ezequiel, nós percebemos que o nosso Deus é o único que nos pega em lugares de destruição e nos levanta para sermos bênção para pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós menosprezamos muito os momentos de grandes dores que nós vivemos, e parece que o Senhor usa justamente esses momentos de grandes dores para, em algum momento à frente, aquela situação que vivemos ser instrumento de cura para outras pessoas. Às vezes nós nos desesperamos. Eu penso que esse homem tinha todos os motivos para se desesperar, tinha todos os motivos para desistir, mas em uma terra que não era dele, em um lugar que não era próprio dele, Deus estava ali o usando. É engraçado como nós colocamos o agir de Deus limitado a determinadas regiões, localidades, status que vivemos, postos que ocupamos, e o nosso Deus olha para essas coisas e simplesmente diz: isso não é nada. Nosso Deus não tem aliança à localidade, Ele tem aliança contigo. Quer seja o local da sua estadia em Jerusalém, ou quer seja a beira do rio Quebar. Quem te chamou? Qual foi a voz que você ouviu? Quem te alistou para esse exército? Quem bradou dos céus e te chamou pelo nome? Independente do local onde você for levado, Deus estará contigo. Ao contrário do evangelho triunfalista, que diz que nós seremos sempre vitoriosos, eu quero te adiantar que na vida cristã existem também derrotas. Existem também dores, existem também choros, existem também angústias, existem momentos de aflições, mas uma coisa precisa estar marcada em nossos corações: em todos esses momentos, Deus está conosco. Deus está conosco. Essa é a mensagem mais triunfante do Evangelho. Deus está conosco. Isso é extraordinário, isso é poderoso, isso é marcante, isso é impulsionador. Sabermos que Deus está conosco em Jerusalém, ou Deus está conosco à beira do rio Quebar, isso é extraordinário. Esse homem foi sendo tratado por Deus e foi recebendo revelações do Senhor. É engraçado que quando nós não damos tanta vazão a certas coisas pequenas, parece que Deus vai nos elevando de patamar e de intimidade. Parece que existem alguns apertos que nós passamos, que é o próprio Deus, que se não é o agente da ação, é quem permitiu a ação. Um dia, ouvindo o reverendo Hernando Dias Lopes, ali no seminário da Pavuna, e ele disse o seguinte no seminário da Pavuna: nosso Deus, Ele não é que Ele criou o sofrimento, mas pelos relatos bíblicos percebemos claramente que o nosso Deus também tem o sofrimento como instrumento pedagógico para ensinar o seu povo. Parece que estamos vivendo uma geração que não está acostumada ao sofrimento. Estamos vivendo um tempo da história em que as pessoas não estão acostumadas aos apertos.
Imagine os grandes exemplos que temos de pessoas que nos seus respectivos casamentos longínquos, não esses casamentos de televisão, de novela, de filme, não, casamento da vida real. Imagine se nesses casamentos as primeiras dificuldades, as pessoas abririam mão uma da outra. Imagine se o jejum dentro do casamento, e os casados entendem bem isso, não estou expondo ninguém, apenas fazendo citações, fosse motivos o suficiente, nós não teríamos casamentos de 30 anos, 40 anos, 50 anos, porque o casamento é estação. Eu vou repetir aqui, casamento é estação. Se grandes empresários desistissem depois do primeiro aperto, nós não teríamos empresas centenárias. Se o Bill Gates desistisse da primeira palavra contrária, do primeiro aperto, da primeira programação que não encaixou direito e que gerou uma dificuldade, se Mark Zuckerberg também desistisse depois da primeira programação, primeiro código, se o dono da Natura, a família dona da Natura desistisse depois do primeiro experimento errado, se a família da Bradesco, a família do Itaú, se esses grandes homens desistissem, ou essas grandes mulheres, esses grandes seres humanos desistissem depois dos primeiros baques, nós não teríamos grandes empresários. As dificuldades estão inerentes ao crescimento. Não tem a ver se Deus está conosco, o fato de tá dando tudo certo, ao contrário, Deus está conosco, inclusive quando tudo está dando errado. Estava ali aquele homem, recebendo direções de Deus, em uma terra que não era sua, debaixo de uma liderança que não era legítima diante dele, e ele estava ali, se submetendo àquela direção, já sem a sua esposa ao lado, estava ali aquele homem sendo instrumento vivo na mão do Deus Todo-Poderoso. E o nosso Deus, ele fala. Você pode repetir comigo? Nosso Deus, ele fala. E ele fala com o povo. E esse povo estava lá. Muitos angustiados, muitos ali tristes pela situação que estava vivendo, muitos inclusive dizendo, como diz aí no versículo 11, nossos ossos se secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Aí vem a voz do Senhor e diz, e eis que abrirei as vossas sepulturas. Aquele período de Israel era um período de juízo de Deus. Nós conseguimos entender o livro de Ezequiel ao lermos o livro de Jeremias. E nós entendemos o quanto o povo estava se afastando de Deus pela sua autonomia. O quanto o povo estava errando, o quanto o povo estava se aliançando de maneira indevida. E Deus traz juízo àquele povo, dizendo, olha, vocês passarão pela moenda. Todavia, o capítulo 29 de Jeremias, na vida do servo e da serva do Senhor, sempre chega. E passados 70 anos, eu vos levarei à terra, porque eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me buscareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estava apontando para o povo, não é o coração fracionado, não é um coração ali em parte, é de todo o vosso coração. Deus está sempre pronto a nos abençoar. E se nós, em algum momento da caminhada de nossas vidas, nos sentimos dentro de verdadeiras covas, estava refletindo sobre essa palavra e como isso bradou meu coração. Quantas pessoas estão se sentindo assim mortas? Se nós olharmos toda a profecia do Vale de Ossos Secos, perceberemos ao chegarmos ao término desse capítulo, que Deus estava falando do povo dele. Um povo que perdeu a força de combate. Um povo que perdeu a esperança de dias melhores. Um povo que perdeu aquele vigor de continuar a caminhada. Hoje nós podemos aplicar essa palavra sobre aqueles que estão desistindo da vida. Estamos falando do outubro rosa, passamos do setembro amarelo e agora estamos no outubro rosa. O cuidado com o corpo da mulher. Com todo respeito, quantas mulheres desistiram de se cuidar por causa de frustrações da vida? Não vão mais no médico, não equilibram mais a pressão, já tem tempo que não passam no ginecologista. As coisas estão totalmente desorganizadas, desreguladas, mas simplesmente desistiram da caminhada, porque talvez um dia ouviram uma palavra indevida, porque um dia se sentiram menosprezadas, porque um dia se sentiram rejeitadas, porque um dia se sentiram em um local chamado à beira do rio Quebar. Quantas pessoas estão assim, sem expectativas de dias melhores, sem esperança de um momento melhor de vida? Quantas pessoas estão vivendo essa situação? Quantos cristãos estão enfileirando os bancos das igrejas, mas estão desesperançosos quanto à melhoria dos dias? Essa situação tão complicada que estamos presenciando. O que de semana passada para essa eu ouvi, está chegando os fins dos dias. Ué, mas qual o teu medo? A igreja, ela será levada. Pode ser que só estejamos sendo testemunhas daquilo que a Bíblia já alertou há muitos anos. Nós precisamos focar naquilo que de fato precisa ser ali focado. E o que Deus está tratando com aquele povo era, olha, vocês dizem isso. E engraçado que às vezes a gente está lavando roupa, eu vou falar aqui expressão, eu não lavo minhas roupas, né? Eu estou falando assim de expressão. Eu tenho uma esposa que, graças a Deus, ela muito bem por mim, mamãe também ajuda bastante. E a minha função é colocar a roupa no lugar da roupa. Eu também não deixo a roupa jogada na casa. Eu vou lá e deixo no lugar da roupa. Mas a família lá cuida muito bem de mim, graças a Deus. Sabe? Tem tantos adolescentes sorrindo, o que está acontecendo? Vigiem, pessoal. Pelo amor de Jesus, hein? Ora, que coisa, hein? Gemeta Camp não vai ter moleza para vocês não, hein? A única coisa que eu posso adiantar para vocês é que tem mais banheiros. Mas foi uma das metas, né? Tem que ter mais banheiro.
Cadê a Mara? Mara não está aí, não, está trabalhando, está de serviço. Eu até falei com ela, nós que trabalhamos teremos lugares melhores. Ela me esculachou ontem à noite. Ela falou, o senhor trabalha? Ela até me imitou. Ela falou, o senhor fica andando assim, ó. Eu falei, Mara. Samara sou eu. Mara é demais. Veja bem. Tem tantas pessoas que estão desiludidas. Elas estão sem esperanças de dias melhores. Elas estão desgostosas quanto às suas respectivas casas. Ano passado eu pintei a casa com a ajuda do meu irmão. Mas eu não gostei da tinta. Eu optei por uma tinta mais barata, porque a tinta estava muito cara. Mas me arrependi depois. Eu passei 4 mãos na casa e não ficou bom. Aí esse ano eu falei, meu Deus, me ajuda, que eu vou pintar de novo essa casa. Eu pintei a casa depois de muitos anos, porque eu pintava a casa, as crianças iam lá e rabiscavam a parede. Lá a nossa casa virou um quadro vivo, onde você ia, tinha, até hoje ainda tem desenhos lá jogados. E eu falo, meu Deus, a Mona fala, é criatividade. Então tá bom, deixa a criatividade. Esperei eles crescerem, eu falei, agora eu vou consertar esse negócio. Mas tem tantas pessoas que não têm mais prazer nas suas próprias casas. No meu caso lá foi jogar uma tinta na parede. Mas existem pessoas que simplesmente não querem fazer mais nada nas suas respectivas casas. Estão, talvez, se colocando dentro dos sepulcros. Quantas pessoas já não conseguem mais sorrir para outras? A vida é pesada. Mas eu acredito que uma das coisas que nós não podemos perder é o sorriso do dia a dia. Tire a alegria de onde não tem. Sorria dos seus apertos, mas sorria. Sorria. Olhe para as situações mais caóticas da sua vida e sorria. Esses dias chovendo, ontem, mas chovendo muito. E eu estava dirigindo lembrando da casa onde nós morávamos. Eu já contei essa história e eu, no meu coração, me alegrei. Porque lá em casa era a orquestra sinfônica. E quando começava a chover, começavam as goteiras. E cada gota tinha um som. Que quando caía no chão, que não tinha piso, era aquele chão que era o azulzão que a gente colocava. Os mais novos não sabem o que é isso, com certeza, mas os antigos sabem. Que você, para limpar, ficava com o pé azul ou vermelho, dependendo da cor que era o teu chão. E eu lembro que quando a gota da água caía naquele chão, tinha um barulho. Mas quando a gente não queria molhar o chão, a gente colocava balde. Então fazia um outro barulho. Mas em casas como a minha, existiam muitas goteiras, logo tinha que ter muitos baldes. Então acabavam os baldes e iam as panelas. E a água, quando batia na panela, fazia outro barulho. E era legal aquilo? Legal não era legal. Não era legal, mas assim, o legal depois de um tempo, que você lembra como lembrei esses dias,
Aí eu lembrei que era uma orquestra, fazia prá, tu, 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 prá, 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 tu, 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 pri, tu, tu, tu. Quem vivia esse negócio? Estou mentindo? Dependendo do que você colocasse, fazia um barulho. E quando aquele balde enchia, porque pingava ao ponto de encher o balde. E quando caía aquela goteira no balde cheio, ainda fazia assim, prá! E se você estava perto, a água vinha nos seus pés. Meu papai ainda, quando vivo estava, quando a coisa ficava muito feia, ele ficava acordado na madrugada. Então ele botava um plástico amarrado e ficava assim segurando. E a gente dormindo. Que a gente, por um período, dormia no chão. Quem nunca viveu isso, né? Não tem vergonha de dizer isso. Mas quando eu olho e lembro dessas situações, lá naquela época parecia que estávamos numa sepultura. Mas passado o tempo, engraçado que hoje, eu contando aqui, eu estou tirando o sorriso de muitas pessoas. Existem momentos difíceis que vivemos, que nós precisamos aprender a tirar o sorriso desses momentos. Nós precisamos sair do grupo de pessoas que só dizem que estão sem esperança, que estão aniquilados. O termo aqui, ossos secaram, ossos secos significa sem vida. E precisamos nos alistar no grupo daqueles que creem que o nosso Deus não nos abandonou e nunca nos abandonará. Que a despeito dos momentos e das situações que estamos vivendo, Deus continua nos sustentando em tudo. Ele continua nos sustentando em tudo. Quero, concluindo essa mensagem, te inspirar a acreditar que pode ser que nessa noite as suas sepulturas estejam sendo abertas. As situações mais caóticas da sua existência, Deus possa estar estabelecendo um tempo de fim, de término. Só lembre de uma coisa, engraçado isso, você vai viver essas dores o tempo que tem que viver. Uma única coisa que eu afirmo para você, diante desse contexto de Jeremias e Ezequiel: todavia, o tempo de dores tem um tempo fim. Não vai durar a sua vida toda esse tempo de dores. Essa situação não vai durar a vida toda. Essa situação não vai durar a vida toda. Você pode estar se sentindo dentro de uma sepultura, mas Deus está dizendo, pelo contexto de Jeremias e aplicando aqui em Ezequiel 37, passado o período de correção, eu abrirei as vossas sepulturais. Dizem as mulheres que tiveram filhos parto normal, estava conversando, semana passada nós vimos até conversando isso, Jaque, e eu falei, é isso, a Jaque, não quero mais, e tal, enfim, mas a gente entrou sobre parto normal e parto cesárea, e eu entrei justamente nisso, eu falei, Jaque, mas dizem que a mulher sofre muito, até o filho nascer, mas depois que ele nasce, o alívio também é aí imediato. Aí a Jaque deu a justificativa dela, pontuando alguns exemplos que ela viveu, mas o que eu quero aplicar aqui, fazendo menção a essa conversa que tivemos,
é que parece que existem situações que estamos vivendo de dores, que na verdade nós estamos gerando coisas melhores e maiores. Pode ser que Deus esteja me usando como profeta na sua vida, para te fazer lembrar que essas dores que você está vivendo possa ser um aperto de Deus para algo melhor que está surgindo. Você está sofrendo, você está se lamentando, mas por quê? Mas passados 70 anos, passado tempo de dores, eu abrirei as vossas sepulturas. Dizem que hoje Israel é do tamanho de um estado brasileiro de ser, salvo engano, é Sergipe, se não me engano. Agora fugiu o nome aqui. Pequeno, mas é uma das nações mais fortes do mundo. Respeite os processos de Deus na sua vida. Se submeta aos processos dele na sua vida, que na hora certa ele vai abrir as sepulturas. Eu gosto da passagem de Oséias, da compreensão do povo de Deus, que diz: vamos buscar então o Senhor. E Deus repreende eles. A gente está estudando isso no domingo de manhã. Mas a concepção deles é perfeita, porque Ele fez a ferida e Ele a sarará. Se nós somos maus, se nós sendo maus, quando os nossos filhos nos pedem peixe, nós não damos pedra, imagine o Pai Celestial, quando pedimos para Ele alguma coisa. A passagem bíblica fala do Espírito Santo, mas eu quero entender que o bom Pai sabe a hora certa e o momento certo para falar conosco. Enche o teu coração de esperança nessa noite. Olhe para essa semana não como mais uma semana comum, normal, mas uma semana que tudo pode mudar. Uma semana que os sepulcros podem ser abertos, que os mortos podem ser ressuscitados, e que de um vale de ossos sequíssimos pode ser levantado um exército muito numeroso que não dá mais para contar. Olhe para os seus filhos que talvez estejam em crise, e olhe para eles e diga: vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher, vai ser um grande neto, vai ser uma grande neta, vai alcançar lugares preciosos e maravilhosos. Olhe para aquilo que você está encabeçando, realizando, e profetiza. Libere palavras de bênção. Ei, meu irmão, se nós não podemos abençoar, amaldiçoar, que não fazemos, nós ficamos calados, mas amaldiçoar não fazemos. Por isso, se eu posso te inspirar, abençoe sempre. Olhe para a sua casa e abençoe. Olhe para o seu carro e abençoe o carro. Olhe para o teu ministério e abençoe esse ministério. Olhe para os seus pais, abençoe os seus pais. Abençoe seu cônjuge. Abençoe quem você ama. Abençoe. Abençoe. Se você pode, fique sobre os teus pés.